Olá, queridos e queridas, a graça e a paz, líderes de Vitória, da Igreja Batista Vitória. Que bênção estarmos em mais uma terça-feira, onde temos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus voltada para nós, que o Senhor chamou, designou para a sua obra, o seu serviço, o que nós conhecemos em nossa linguagem como ministério. Você que tem liderado, que tem trabalhado na coliderança, sendo anfitrião, dado-se ao Senhor em todas as áreas do serviço na causa do Mestre, em qualquer instituição, qualquer igreja ou nomenclatura que venha a representar a Igreja de Deus. Você que está me ouvindo, essa palavra é para você, é para mim. O tema que nós vamos hoje abordar é liderança em aceleração. Antes de propriamente entrarmos no cerne da palavra, eu quero aqui compartilhar com você um momento de oração para que o Senhor, nessa petição agora a Ele, continue a nos proteger, para que nós venhamos a manifestar a Ele a nossa dependência absoluta, irrestrita, nossa declaração de amor e de submissão. Então nós vamos orar ao Senhor agora, nós que somos liderança, entendemos esta condição que nós vivemos e decidimos de viver eternamente com Cristo, em que Ele é Senhor e diretor da nossa vida. Oremos então. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abrimos, ó Deus, este tempo agora de reflexão, ó Deus, para compartilharmos o que o Senhor tem nos nutrido da sua palavra, multiplicando, ó Deus, motivação, multiplicando também, ó Deus, entendimento acerca da graça do Senhor para conosco, que somos escolhidos como aqueles serviçais, os conservos, ó Deus, aqueles que servem aos servos do Senhor que estão na linha de frente. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Apresentamos diante do Senhor também nossas famílias, ó Deus, a igreja em todo, ó Deus, este momento de enfrentamento da pandemia de coronavírus, desse tempo, ó Deus, que a nossa luta é contra a enfermidade, e ó Deus, e tudo quanto ela tem trago de maldição, e repreende, ó Senhor, o espírito de enfermidade sobre a nossa terra. Ó Deus, nós estamos clamando ao Senhor, e segundo a Crônica 7,14, a Tua palavra diz que ante esse clamor, o Senhor sara a terra, e nós precisamos dessa cura, precisamos da cura, ó Deus, das pessoas fisicamente, mas também das pessoas emocionalmente, em todos os sentidos. Ó Pai, por isso mesmo, dá-nos a motivação correta, ó Pai, a instrução adequada, a direção, ó Deus, firme e certa para acertarmos o alvo para o qual o Senhor nos chamou para acertar. Nos ajuda nisso, Senhor, dirige-nos nessa palavra, e que cada um que está ao alcance desta mensagem seja nutrido com a instrução das Escrituras, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, liderança em aceleração. Quando nós falamos liderança em aceleração aqui, o que eu estou falando aqui, meu irmão e minha irmã, não quer dizer que nós estamos interferindo ou queremos interferir naquilo que nós conhecemos como tempo de Deus. Nós chamamos de tempo de Deus a decisão soberana do Senhor em interferir no tempo, uma vez que Ele é Senhor, Ele é Pai da eternidade, não está limitado ao tempo que nós estamos limitados. Ele interferir no tempo para realizar propósito adequado à sua gloriosa e maravilhosa vontade, como diz Romanos capítulo 12, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não quer dizer isso, ou seja, nós não estamos tentando dar um empurrão em Deus, porque nós estamos achando que as coisas estão acontecendo tão devagar, pois nós sabemos que tudo ocorre sobre sua poderosa e maravilhosa soberania, sua governança. Não. Quando eu falo aqui de liderança em aceleração, quer dizer liderança que quer fazer acontecer
para já o que o Senhor nos comissionou, aquilo que nos cabe, que é a pregação, a instrução às pessoas, oportunizar a elas também se tornarem discípulos e discípulas do Senhor Jesus, de imediato. A palavra de Deus fala em Marcos capítulo 16, verso 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é? É nosso papel a pregação do evangelho, e a pregação do evangelho acelerada, quando nós falamos aqui líderes em aceleração, é para esse tempo agora em que as coisas são todas elas bem movimentadas. Nós estamos no tempo do movimento, não é? E o movimento, ele está hoje muito, mas muito mesmo, instrumentalizado por meio eletrônico. Tudo chega muito mais rápido, a informação chega à velocidade da luz por meio dos equipamentos eletrônicos. Nós estamos aí nas vias de chegar ao Brasil, em outros países já tem, o que se chama de 5G, ou seja, a geração 5 de comunicação e velocidade de internet. O que dá aos equipamentos, tanto os eletrônicos quanto os eletroeletrônicos, condição de se comunicarem. Vai chegar um tempo em que nós poderemos, por meio de um smartphone, você controlar o seu micro-ondas que está na sua casa, saber o que tem dentro da sua geladeira, porque estes equipamentos estarão todos eles conectados, como é feito já em muitos equipamentos que nós conseguimos criar interfaces de conexão. Então veja bem, é esta aceleração que nós precisamos saber ou já mentalizar, que precisamos colocar em ativação no reino de Deus, para que a mensagem do Evangelho venha fazer o uso desses instrumentos, não é? E aí não cabe aqui nenhuma teoria de conspiração, não é? Nós temos que usar esses instrumentos enquanto ainda estão liberados para nós, para a pregação do Evangelho. Nós não sabemos o que pode acontecer dentro de bem pouco tempo aí para frente, no que diz respeito a o cerceamento, essa sessão, da pregação do Evangelho, de intentar-se frear o Evangelho. Hoje nós temos toda a liberdade, utilizar o meio eletrônico. Nós estamos inclusive aqui hoje compartilhando a palavra por meio online, fazendo uso das redes sociais, do YouTube, do Facebook. Mas nós podemos usar outros meios que no Brasil nem são muito utilizados, como o Twitch, um outro app que é também muito utilizado para a comunicação hoje, com menos complicação do que o WhatsApp, que é o Telegram. Então tem muitas oportunidades e condição para que nós possamos fazer uso da aceleração para avançar na propagação do reino de Deus. Agora, se apropriando deste tema aceleração para nos motivar a agir, eu estou falando aqui de liderança em aceleração, e para que venhamos a fazer isso é que precisa uma decisão nossa, não é? Nós podemos ficar fazendo uso dos meios mais comuns, que é o compartilhar de nossa fala, mas os nossos jovens, os nossos filhos, as pessoas que estão estudando, aqueles que estão envolvidos, estão nessa velocidade aí avassaladora, né? Hoje mesmo nossas escolas estão que estão sendo chamadas de meio híbrido, né? Aquela ação presencial e eletrônica, a fala compartilhada, os IEAD, que é o ensino à distância por meio da informática, da informação. Então nós podemos fazer uso também quando se trata da igreja de Deus, não é? Aqui mesmo tem incentivado tanto a questão de fazer uma chamada de vídeo, que nós podemos chamar de visita online, visita eletrônica. Você vai visitar o seu irmão por meio de uma chamada de vídeo, pode marcar um horário para isso, porque às vezes a pessoa não tem essa disponibilização para você ler a Bíblia e orar com ele. Não precisa do deslocamento, você pode fazer isso já e agora,
não é? A célula precisa utilizar muito dessa ferramenta. Então, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro é preciso uma decisão, e uma decisão de avançar sempre, não é? De aproveitarmos uns instantes de avanço e ir mais além. Olha só, eu me lembro aqui de quando Jacó estava, não é, para abençoar os filhos de José, lá no finalzinho já de sua vida, a mão de José colocou, né, José colocou a mão de Jacó na cabeça de Manassés, e a mão direita e a mão esquerda na cabeça de Efraim, mas Jacó cruzou as mãos, e acabou que Efraim foi colocado como um dos 12, uma das 12 tribos, assumiu o lugar do nome de José, tudo por causa de uma aceleração. Mesmo Jacó tentando mudar, mesmo José tentando mudar, dizendo, não, Manassés é o mais velho, Jacó disse, não, a bênção está sobre ele. Sabe o que significa o nome Efraim? Quer dizer, aquele que dá fruto em dobro. A liderança em aceleração é uma liderança, que nós podemos chamar de liderança de Efraim, que dá fruto em dobro, entende que seu papel é avançar muito mais, decide avançar para ir mais além, avançar, porque Deus decidiu, o Senhor que está sobre nós decidiu em colocar a mão direita sobre nossa cabeça, e aí nos abençoar, e nos honrar, mesmo que nós ainda nem imaginávamos que isso seria possível. Olha o que a palavra de Deus fala em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, olha o que Paulo fala aqui, eu decido prosseguir para o alvo, apesar de que ainda eu me julgue que não sou capacitado nem o suficiente para fazer mais, mas eu decido prosseguir para o alvo. Então é uma decisão de avançar. Eu e você como líderes, em aceleração, líderes para este tempo. Quando eu falo líder em aceleração, novamente reitero, líder neste momento, ser líder nesse instante acelerado, movimentado, neste tempo difícil que nós estamos vivendo, é um líder de decisão para avançar. Não dá para esperarmos as coisas melhorarem, não dá para ficarmos aguardando uma nova situação. A igreja de Cristo é uma igreja capaz de enfrentar todo e qualquer desafio. Não há nada que possa nos impedir, porque o Senhor está agindo por nós, e o Senhor mesmo fala acerca de si, que para Ele não está nada que é impossível, nós reconhecemos isso, e agindo Deus, quem pode impedir? Os profetas entenderam isso, o próprio Senhor Jesus diz que não há limites para o que o Pai possa fazer, porque para Ele tudo é possível, se creres, disse Ele para Marta e Maria, se vocês crerem verão a glória de Deus. E aí o que aconteceu? A pedra foi revolvida e Lázaro saiu do túmulo depois de 4 dias enterrado. Ou seja, era impossível aos olhos humanos, já era um tempo de destruição do corpo, estado avançado de decomposição, mas para Deus não tem nada que seja impossível, não há pedra que venha impedir que as coisas miraculosas possam ocorrer, não há nada que possa objetar. O que nós temos que fazer? Revolver a pedra, é o nosso papel, avançar sempre, crer no inimaginável, viver o impossível. Essa decisão cabe a mim e cabe a você. Nós fazemos uso de tantas ferramentas, de tantas coisas para o nosso trabalho, para os nossos estudos, para a comunicação com os nossos amigos. Vivemos hoje envoltos em smartphones e em computador com câmeras, mas quando se trata do reino de Deus, nós somos muito aquém da velocidade acelerada deste tempo de informação.
Em momentos de cerceamento de comunicação como este, podemos sim fazer acontecer. Podemos inclusive abrir Geavites online, já. Não vi ainda falar nisso. Alguém que tenha conseguido juntar um grupo de amigos para conversar de Jesus pelas redes sociais. Mas se fala de roupa, se fala de comida, se fala de vestuário no sentido de moda, né? E grupos de estudo, tantas coisas, não é? Grupo de trabalho para compartilhar, inclusive troca de informação e de negócios, mas a verdade da palavra de Deus, uma vida nova, grupos de motivação no Senhor, aquele que realmente pode mudar a história. É muito difícil ouvirmos falar nisso. Na verdade, o que a gente percebe é que quando grupos como esse acabam acontecendo, imediatamente as pessoas vão saindo, os interesses são poucos. Mas o que nós podemos fazer para que este tipo de investimento possa continuar acontecendo? Eu preciso decidir pela vitória, não é? Decidir pela vitória, uma decisão de vitória. Depende muito de como você está fazendo as coisas, não é? O que é que motiva, o que mexe, qual a leitura cultural que nós podemos fazer no que move as pessoas, o que elas estão precisando, e aí então fazer com muita maestria, atacar, né, nesse tempo, exatamente as necessidades. 2 Pedro capítulo 3, verso 9, a palavra de Deus fala que o Senhor Deus não demora em cumprir as promessas. Olha o que a palavra diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O propósito de Deus é que todos sejam salvos. Então nós podemos sim decidir por termos uma vida vitoriosa no que diz respeito à comunicação da bênção de Deus neste tempo, entendendo que é nosso papel fazer uso sim de todas as ferramentas para avançarmos. Agora, nós podemos perceber uma coisa: como é que eu posso trabalhar comigo mesmo para ser motivado na vitória? Aí vem essa primeira parte aqui: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, ou seja, a seu tempo Ele vai cumprir. E uma coisa gloriosa para conosco a palavra de Deus nos dá uma bênção tão graciosa com relação a compartilhar o Evangelho. Ele diz que são formosos os pés daqueles que compartilham as boas notícias. A bênção está destinada aos misericordiosos, vão alcançar misericórdia, como diz o Sermão do Monte. Sabe, quando nós, tomamos uma decisão para avançar nessa linha de vitória, nós podemos ter certeza que virá sobre nós a bênção de Deus, não é? Nós queremos tanto as maravilhas do Senhor, mas sabe, meu irmão, minha irmã, eu aprendi uma coisa no reino de Deus e com o Senhor: eu me dedico a Ele, eu dou-me inteiramente a Ele, eu me oferto ao Senhor, e aí então de volta eu vou ter o que o Senhor tem para me abençoar no tempo adequado. É aquele verso que tanto nós conhecemos: dê e de volta você terá, medida recalcada, sacudida e transbordante, não é? Esse princípio se aplica à nossa decisão de nos entregar ao Senhor. Olha o próprio Jesus dizendo: aquele que, entre aspas, Jesus estava dizendo assim: aquele que perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Ou seja, se eu abrir mão do meu tempo, se eu abrir mão da minha vida, entre aspas, porque a vida não é minha, ela é do Senhor, e me entregar plenamente para o propósito da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, como nós já citamos aqui de Romanos 12, eu vou ter de volta todas as benéfices. Mas uma coisa mais graciosa ainda, além dessa que eu aprendi, com o Senhor, é que eu não posso ficar focado no que Deus vai dar-me de volta. Eu tenho que me focar no amor dEle. A decisão pela vitória é uma decisão em amar o Senhor, apesar de todas as benéficas que eu terei. Quando nós nos focamos naquilo que nós vamos receber de volta,
buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí as pessoas vão e querem aquilo, né? E todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele quer. Mateus 37:5, ele quer também a segunda parte, né? Confia no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, como diz o 4. No 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E aí a gente quer, e Ele tudo fará. Salmo 37, versos 4 e 5, não é? Nós sempre estamos mais que focados nas benéficas que Deus tem para nos dar para agora, do que propriamente em viver entregue plenamente ao amor ao Senhor, para o que Ele tem para nós, no sentido de relacionamento para a eternidade. E aqui é que nós temos que mudar o nosso foco da nossa visão, é prosseguir para o alvo, para um relacionamento profundo com o Senhor, para estar com Ele, não só pelo que Ele pode dar, porque o que Ele pode dar, Ele vai cumprir. Ele nunca fica devendo nada a ninguém, mas nós precisamos mesmo amar o Senhor por estar com Ele, por compartilhar com Ele coisas novas, não é? por compartilhar profundidade do Espírito, por estar vivenciando a sua causa, e é isso que deve nos mover. Quando nós estamos nesta pegada de deixar o Senhor conduzir a nossa vida para aquilo que Ele tem de propósito em nós, no sentido de uma entrega incondicional a Ele, por amor a Ele, e consequentemente fazer acontecer a causa que agora, por amor a Ele, também é nossa causa, e nós não temos nenhuma outra causa tão importante quanto a dEle, aí então, meu amado e minha amada irmã, Ele vai nos conduzir para o propósito glorioso e o resultado de vitória maravilhoso, ou seja, aquele excepcional e extraordinário, que nem mesmo eu e você temos nenhuma condição de imaginar, como Paulo reproduz na sua carta, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais passou pela mente humana, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o líder em aceleração é aquele que decide entregar plenamente ao Senhor, ou seja, ao amor a Deus, um relacionamento profundo com o Senhor de tudo, e a causa de Deus, que é o amor pelas outras pessoas, a sua vida, e aí tudo mais Ele vai prover para que você continue neste ato, nessa decisão profunda. Por fim, aqui para nós entendemos o que o Senhor fala conosco com relação à liderança em aceleração, e aí novamente reitero, líderes que estão focados no Senhor para fazer acontecer já de imediato o propósito que Ele mesmo nos mandou fazer, é tomarmos uma decisão de investimento continuado, investir sempre, não mudar o foco. O nosso pensamento é no alto, são nas coisas que vêm de cima. E aí me levou à palavra do Senhor, ao livro do profeta Oséias, o capítulo 6, o verso 3, que diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Ou seja, nós vamos decidir em prosseguir, em conhecer o Senhor e avançar em relacionamento com Ele, que é aquilo que eu estava dizendo aqui no ponto anterior, e Ele então vai corresponder conosco, e é uma correspondência certa, é como uma manhã nascendo, é certo, se chegou a noite, no natural, amanhã virá, o sol irá nascer, e Ele vai nos dar aquela compensação, como aquela chuva que rega a terra, o orvalho, que faz com que realmente sejamos nutridos. Esta é a boa chuva. A tempestade, ela cria alguns estragos, não é? Ela traz dificuldade sobre a terra, mas a chuva serôdia, aquela que vai caindo e nutrindo a terra, fazendo com que o orgânico
possa estar enriquecido, é essa que faz com que a terra seja produtiva. E o Senhor, então, à medida que nós prosseguimos em conhecê-lo, em avançar em relacionamento com Ele, ou seja, no investimento continuado, nosso TSD em dia, líderes acelerados na questão de cumprir a sua parte de relacionamento com Deus, Ele vai fazendo chover sobre nós o que nós necessitamos, aquela chuva abençoadora, capaz de nos tornar ainda mais frutíferos, como disse aqui no início, não é? É o que tem o fruto em dobro, passamos a ser filhos de Efraim, não é? Aqueles líderes de Efraim, liderança efraíta, que produzem dobro, que produz muito mais, são os produtores no Senhor, não é? São abertos no Senhor para que o Espírito Santo na sua vida manifeste seu fruto, e aí então este fruto glorioso do Espírito manifestado em nós faz com que nós sejamos capacitados, nutridos, abençoados para fazer o nosso fruto acontecer. O fruto do Espírito são os que estão em Gálatas 5:22, manifestos em nossa vida, e uma vez que eles são manifestos em nós por meio do Espírito, nós produzimos o nosso fruto, os nossos frutos, que são pessoas ganhas no Evangelho, fazendo uso das estratégias que o Senhor nos oportuniza para este tempo acelerado, para alcançar pessoas para Deus. Para fechar aqui, eu tenho uma frase para compartilhar com você, nesse momento de reflexão final. Um coração correto diante de Deus abre a possibilidade da ocorrência de uma mudança de velocidade espiritual. E isso pode acontecer sem que nem mesmo você perceba, pois em um só movimento Deus pode mudar toda a história da sua vida. Aleluia! Que palavra, né? Que pensamento maravilhoso, hein? Quando nós temos um coração dado ao Senhor, aliança poderosa com Ele, fundamentados nele, Ele que está assentado sobre o trono, como diz Apocalipse 21:5, aquele que está assentado sobre o trono determinou: eis que faço novas todas as coisas. Ele determina sobre nós, porque nós estamos alinhados com Ele. Novidade de vida, um acontecimento tão extraordinário que nós não tínhamos nenhuma percepção, nem estávamos nem mesmo capacitados para enxergar, mas Ele faz acontecer. Que Deus produza essa bênção extraordinária em você, na sua vida, por meio de você e através de você. Líderes em aceleração para este tempo de grande movimento. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Eu quero lembrá-lo aqui que nós estamos dispondo aí para você o nosso QR Code do nosso PicPay, está também o número do Pix. Em nosso site, na janela Dízimos e Ofertas, o site é www.ibvitoria.com ou vitoriachurch.com. Lá nós temos a janela Dízimos e Ofertas, onde tem todas as informações para que você possa adorar o Senhor e investir inclusive no reino de Deus. Eu queria dar uma oferta para esta causa, porque eu estou entendendo que a Igreja Vitória está fazendo diferença nesse tempo. Você pode também fazer a sua oferta de amor, não é? Entregando aí por um desses meios, inclusive solicitar um boleto bancário e será encaminhado a você. Nesse momento final agora, eu vou orar mais uma vez pela sua família. Quero que as lideranças que estão me acompanhando em nossos Giavites peguem as caixas de sonho para orarmos e vamos entregar ao Senhor esse tempo de líderes de vitória. E aqui ainda, não é, lembrar a você que nós como igreja agindo na área social, temos aí o nosso investimento na Marcha do Amor, e os alimentos não perecíveis podem ser ainda entregues, continuem sendo entregues
para os líderes de Geavite, para que cheguem ao templo e nós venhamos socorrer as pessoas que estão em necessidade de alimentos. Então nós vamos orar agora, e com esta oração damos por encerrado também o nosso líder de vitória. Que Deus multiplique a graça em você. Pai celeste, Senhor da misericórdia, obrigado por esse tempo, por essa palavra, que o Senhor nutriu o meu coração e da nossa liderança, ó Deus, em aceleração, líderes realmente em movimento neste tempo de muita movimentação. Eu louvo a Ti pela vida dos Teus filhos, que essa palavra tenha efeito, ó Deus, profundo, realmente diferenciado, nas famílias, nos líderes de família, nos pais e nas mães que lideram os filhos espiritualmente, responsabilizados e responsáveis, ó Deus, pelo seu crescimento espiritual. Deus, usa-os com graça, dê habilidade, sabedoria, como o Senhor deu a Salomão, sabedoria para gerir o povo, para liderar, ó Senhor, e que todos os pedidos de oração possam, nas caixas de sonhos, nos pedidos online, dos grupos de WhatsApp, sejam atendidos. Nós sabemos que o Senhor responde às orações. Jeremias 33:3, a Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. Então nós cremos, ó Deus, na resposta, como compartilhamos aqui Oséias 3:3, também sobre chuva seróide, o Senhor responde. Deus, obrigado por esta bênção gloriosa das respostas. Tomamos posse de toda esta vitória, ó Senhor, e fiados na Tua palavra, avançamos. Ó Deus, vamos para a frente. Abençoe as famílias, traga cura, ó Deus, libertação, toda a felicidade no lar. Que o Teu Espírito continue, ó Deus, a frutificar em nós, ó Deus, perdoando-nos, levando-nos a arrependimento, para que a Tua graça continue multiplicada em nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a você com esta palavra e com uma vida em dobro de frutificação. A graça e a paz.